Mais um podcast Pratique Movimento começando. Eu sou Rodrigo Salo Lima. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre temas variados. Walk the walk, esse termo em inglês que quer dizer mais ou menos caminhe seu próprio caminho. E eu vou partilhar com vocês um pouco da minha caminhada, um pouco da minha jornada e onde eu estou nesse momento na minha prática. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Não vou cantar o resto, senão eu vou assustar todos vocês. Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre Rodrigo Salo Lima. No primeiro episódio eu falei sobre a minha história, como eu cheguei até aqui. Dessa vez vai ser mais aonde eu estou nessa caminhada. Quais são os meus pensamentos, minhas dúvidas, minhas reflexões, meus sonhos e vontades do momento. A gente vai falar muito sobre caminhar o seu próprio caminho, né? Walk the walk. A gente vai falar um pouquinho sobre lesões, vai responder algumas dúvidas de alunos, vai falar sobre movimento, sobre vida e todas essas relações. Walk the walk. O que isso quer dizer? Eu refleti já sobre isso, porque é um termo, é um jargão em inglês que a gente não usa muito aqui, né? Talvez botar a pele para jogo, trilhar seu próprio caminho, algo assim pode ajudar a gente a ter alguma direção. Para mim, em termos da minha caminhada como profissional, como ser humano, como pessoa, homo sapiens que quer evoluir, que quer passar por essa vida e não apenas fazer peso na terra, tem um significado muito grande, pois vivemos em um mundo de falsos saberes, falsos no sentido de que talvez o peso maior está em mostrar que sabe alguma coisa na internet, em palestras, seja onde for, do que realmente está vivendo aquela coisa. Eu tenho um pouquinho daquela, aliás, todos temos um pouquinho da síndrome do impostor. Eu acho que essa síndrome do impostor, ela é saudável até certo ponto. Se você for usar ela de um modo saudável, você sabe que existe aquele pinguinho de dúvida lá no subconsciente do seu cérebro que te faz pensar: será que eu sou mesmo capaz de liderar uma comunidade, de ser o gerente de uma empresa, de me jogar em um mestrado, em um doutorado? Então, essa dúvida, não é que ela seja ruim. Ruim e bom é o que a gente faz com ela. Se a gente usar isso como combustível para seguir em frente, para melhorar, para ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos desafios, então sim, a síndrome do impostor pode ser algo positivo. Se for uma síndrome que paralisa a gente, aí sim vira algo que vai ser deletério, vai ser mal, vai causar malefícios para o nosso ser, para a nossa vida. E digo mais, se trabalhar com o corpo já aumenta e muito a necessidade de vivenciar o lado prático dos seus estudos, imagina trabalhar com o corpo sob a perspectiva que a gente trabalha aqui na Escola Pratique Movimento, que é uma perspectiva nova, que é um modo como a gente encara a fisicalidade, é um modo diferente, mais amplo, mais complexo, que integra diferentes inteligências, diferentes áreas de conhecimento. É uma nova grande cultura física que está surgindo nos últimos 10, 15 anos no máximo. Então acredito que daqui a uns 20, 30 anos, sendo bem otimista, talvez ela já esteja instalada na sociedade, na cabeça das pessoas. Vivenciar o lado prático é quase que uma necessidade. É um pré-requisito quando a gente está falando de prática de movimento. Talvez no futuro não. Talvez quando já tiver em idade mais avançada, eu não acredito que isso irá acontecer, mas pode ser que alguns professores não consigam mais fazer os movimentos. Os mesmos movimentos, com certeza não. Acho que inclusive é bom a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, que a gente precisa de uma prática que a gente consiga envelhecer com ela. Eu já pensei muito sobre isso, não tenho a pretensão, não tenho a ilusão de achar que eu vou envelhecer fazendo os mesmos movimentos, tendo a mesma prática que eu tenho hoje em dia, mas penso que a prática vai evoluir comigo. Por isso que eu costumo dizer aqui que a nossa prática tem longevidade, nossa prática traz sustentabilidade para o corpo. A gente vai envelhecer, nosso corpo vai mudar, nossa cabeça vai mudar, nossas necessidades vão mudar e a nossa prática vai mudar junto. A modularidade, a capacidade de adaptação da prática de movimento no contexto que a gente pratica aqui na escola, um dos grandes ouros é essa capacidade de adaptação. A gente se adapta ao que vier. Mas se somos jovens, somos saudáveis, temos um nível de energia alto, vontade, tempo, por que não praticar obcecadamente, se é isso que você quer da vida? Não é para todos,
É muito importante dizer isso aqui. Não é para todos, nada deveria ser para todos. A gente precisa ter muita clareza do caminho que a gente quer. Mas algumas pessoas não querem ser apenas praticantes, elas querem ser professores, profissionais. Ou às vezes as pessoas não querem ser apenas praticantes leves, de 3, 4, 5 vezes na semana. Querem ser praticantes mais radicais, mais intensos. Tudo bem, faça suas escolhas, mas viva a prática. Estude, busque a teoria, é muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre teoria aqui, mas viva a prática. Às vezes as pessoas me perguntam: eu penso em trabalhar com movimento, quero dar aulas de movimento, você tem algum conselho para mim? Tenho. Pratica, pratica, pratica e pensa sobre o que você está praticando, escreve, volta, pratica algo novo, volta a praticar algo velho, e assim a gente vai engrossando a nossa enciclopédia de movimento. Tem algo que eu acho muito interessante sobre teoria e prática, que o lado prático do movimento, ele nos ajuda a entender a teoria. Com certeza o inverso é verdadeiro também. Mas, por exemplo, se eu estiver caminhando na rua e algo acontece, eu tomo um susto, um barulho grande de carro bateu em outro, meu corpo vai ter uma reação. Na hora eu não vou pensar sobre o que está acontecendo, a gente não consegue analisar em tempo real o que está acontecendo. Mas assim que o evento acaba de ocorrer, eu penso: caramba, meu ombro subiu. Por que meu ombro subiu? Talvez seja um mecanismo de proteção, proteger o crânio, nossa parte mais importante aí do corpo. Meu batimento cardíaco acelerou. Por que meu batimento cardíaco acelerou? Cara, luta, fuga ou paralisação, né? Que são as 3 respostas a eventos estressantes de nós, dos seres vivos. E aí a gente consegue analisar isso aí retrospectivamente. E aí a gente pensa: aumentou o fluxo sanguíneo, acelerou meu batimento, aconteceu isso com meus vasos sanguíneos, meus músculos ficaram mais irrigados, preparados para agir, e a gente sente isso na hora. E aí fica mais fácil ilustrar algo que talvez você tenha só lido na teoria. E essa jornada para trilhar seu próprio caminho? Ela deve ser feita solitariamente por você ou você deve pedir ajuda? Na minha história, o que eu acredito é que a gente deve sim procurar bons professores. Eu acredito em mentorias, eu acredito em mentores, eu acredito em me inspirar, em pedir ajuda, em pessoas que já prepararam o terreno, que já caminharam um pouquinho e que vão me ajudar a ser guiado por essa trilha. Teve um professor meu que disse uma vez: se você não encontra um bom mentor, pague por ele, mas arrume um bom mentor. Os mentores, eles preparam o terreno. Eu acho que, inclusive, a Pratica em Movimento, hoje em dia, está preparando o terreno para outras escolas de movimento no Brasil e no mundo trilharem um caminho parecido. Eu espero poder, no futuro, ajudar pessoas que eu me conecte com o trabalho, com as missões, com os valores, e ajude essas pessoas, essas escolas, essas outras empresas a trilharem o caminho delas. Então, a minha opinião é que precisamos, sim, de bons professores. Isso não quer dizer que a gente possa se desenvolver como autodidatas. Conheço pessoas na indústria, na cultura do movimento, que são um exemplo de autodidata para mim, que estão buscando a informação garimpando mesmo. Eu acho que é um verbo que a gente pode aplicar melhor, porque está disponível, tem muita informação, só que ela está escondida sobre rochas, sobre pedras, sobre lama, sobre outras superfícies. Então essas pessoas estão garimpando. Eu garimpei demais e continuo garimpando, sim, mas hoje em dia eu estou tentando potencializar cada vez mais o meu processo e aprender a aprender melhor, e contratar, ir em busca, conversar com quem sabe mais de uma área específica. Eu penso que uma das minhas maiores qualidades, um dos meus maiores sinais de inteligência, porque cada um tem as suas inteligências. Falar que alguém é inteligente, não é inteligente, inteligente em quê? Não inteligente em quê? Cada um tem as suas inteligências. Eu penso que uma das minhas maiores inteligências é reconhecer inteligências alheias, é reconhecer no outro inteligências que podem me ajudar na minha própria caminhada. Então, quando eu encontro um bom professor, eu quero ficar perto, eu quero aprender, e não importa muito o que ele está ensinando. Se faz sentido para mim, se aquela pessoa me inspira, às vezes eu quero aprender a falar como ela, às vezes eu quero aprender a me expressar, a usar palavras, a encontrar sinônimos. Recentemente eu encontrei uma professora, Luciana Martuchelli. Ela treina artistas, comunicadores, e ela fala de um jeito que é encantador.
e me dá vontade de aprender com ela, me dá vontade de ser um pouquinho como ela. Eu acho que no início da caminhada, quando a gente é mais inseguro, as pessoas têm medo de copiar os professores, têm medo de copiar demais e perder a sua própria identidade. Eu perdi esse medo muito tempo atrás. Eu já tive esse medo, sim, já tive esse medo mas será que eu estou sendo só uma cópia dessa pessoa? Será que eu estou querendo dançar desse jeito porque eu aprendi com a minha professora que é desse jeito que se dança? E se eu me tornar essa pessoa e esquecer quem é o Rodrigo? Eu acho que isso é impossível, porque a gente bebe daquele conhecimento, ele entra na gente, vira a gente, e o Rodrigo não vai deixar de ser Rodrigo. Então a gente nunca vai se tornar o outro. A gente não precisa ter o medo de perder a nossa própria identidade. A gente simplesmente vai somando, vai acrescentando, é abundância. A gente vai absorvendo inteligências, conhecimentos e habilidades das pessoas que a gente encontra pelo caminho. Eu vou falando com vocês e as ideias vão surgindo na minha cabeça, então eu vou botando elas para fora. Ao mesmo tempo, sair em busca de bons professores não pode se tornar algo ruim. É sempre um balanço muito fino entre a gente virar um caçador compulsivo de workshops e de experiências. Vejo muito isso na minha área, mas suspeito que em todas as áreas de conhecimento isso ocorre. Às vezes a gente quer fazer todo final de semana um workshop diferente, uma oficina diferente, um curso diferente, contratar um professor particular, achando que eles vão ser a salvação, achando que eles vão dar a pílula secreta do sucesso, o que quer que sucesso signifique para você. Gente, não existe pílula secreta. Gente, não existe pílula secreta. Existe trabalho duro. Existe a gente se esforçar, mastigar, estudar, refletir, esquecer aquilo ali por um tempo, ir para outras atividades, voltar naquela atividade inicial, mas em outro patamar de entendimento, com outras experiências na bagagem. Então, acho que essa ilusão de procurar experiências é mais um vício da nossa sociedade que está viciada em liberação de dopamina, o neurotransmissor do sistema de recompensa. A gente está o tempo inteiro buscando recompensas. O tempo inteiro a gente quer rolar a câmera do Instagram esperando chegar aquela notícia que vai mudar a sua vida. A gente quer achar aquela vaga no supermercado bem pertinho, especial para a gente. Quando a gente acha essa vaga, automaticamente o cérebro manda um fluxo de dopamina para o nosso corpo e a gente se sente bem com aquilo. Então a gente precisa até às vezes se desintoxicar um pouquinho dessa necessidade da dopamina. E escolher diferentes atividades, pular de galho em galho, pode significar sim, se não for com clareza, se não partir de um lugar de escolha, de discernimento, um vício nessa sensação do novo. Pode ser algo que libera essa dopamina, que deixa nosso corpo dependente disso. Mas se for de um lugar de clareza, agora nesse momento eu estou precisando me desenvolver no pilar expressivo e eu conheci um professor aqui de Brasília que dá aulas de dança, eu sei que é um bom professor, sei que ele consegue passar o seu conhecimento de uma forma interessante, eu vou em busca dele. Conheci recentemente o Henrique Bianchini, de São Paulo, que dá aula de danças urbanas, nunca foi o interesse meu danças urbanas, mas o modo como ele passa o conhecimento, o tanto que eu tenho para aprender com ele sobre o pré-dança, eu fico pensando assim, ele ensina muito sobre aquela camada anterior à dança também. E aqui a gente ensina muito sobre aquela camada anterior ao movimento. Talvez esse foi um dos motivos que eu me encantei com ele. Sem contar que é um ótimo professor, um exemplo para mim de como passar esse conhecimento para frente. Então, resumindo, eu acho que a lição que fica é pular de galho em galho com clareza de qual galho você vai agarrar, pode sim ser algo positivo. Eu lembro que eu tive alguns amigos meus que até faziam um pouco de piada comigo, desde a minha adolescência, perguntando, e aí, qual que é a do momento, né? O que você está fazendo agora? Porque eu vivia buscando uma coisa nova. Talvez nem com tanta clareza como hoje em dia, mas eu aprendi e, felizmente, eu achei uma prática e uma área de estudo que me dá essa possibilidade, porque como o movimento ele abarca todas as esferas do movimento humano e não humano também, o mundo animal, por que não? Eu posso ter diferentes interesses ao longo do ano. E esses interesses não estão ali soltos, eles não estão desconectados. Eles estão conectados com um núcleo só. Eles estão conectados com essa prática de movimento
que vai focar na essência, nos princípios, nos pontos em conexão dessas diferentes modalidades e disciplinas e aspectos. Mudando um pouquinho de assunto e de posição, porque eu não aguento mais ficar sentado, eu queria falar sobre isso, sobre a necessidade de trabalhar, de fazer diferentes atividades do seu dia a dia em diferentes posições. E isso tem muito a ver com lesão, que é um grande tópico. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tópico aqui com vocês hoje. Para quem está ouvindo, não viu eu mudar de posição. Lá no YouTube a gente tem as imagens. Inclusive, tem o podcast com o professor André Lima, o Deco aqui da Escola Pratique Movimento. A gente fez a parte 1 e a parte 2. Na parte 2, como eu já estava muito tempo sentado, se vocês quiserem ver o vídeo pelo YouTube, vocês vão ver o tanto que eu mudei de posição. Não consigo e não acho que seja saudável a gente passar muito tempo na mesma posição. Esse é um princípio, inclusive, de Moshe Feldenkrais. Ele diz que a gente deve fazer atividades do dia a dia, atividades do cotidiano, em diferentes posições. Desde o início eu estimulo meus alunos a fazerem isso quando eles entram aqui. Desde o início eu estimulo meus alunos a fazerem isso quando eles iniciam a jornada aqui na escola. Por exemplo, vai trabalhar com seu laptop em casa, fazer algo rápido, responder e-mail, bota ele no chão, senta no chão com as pernas abertas. Está muito tempo sentado, de perninha cruzada, fica ajoelhado. Essa flexão total do joelho, essa compressão, às vezes as pessoas dizem que ela não é saudável, porque machuca. Não é que a posição machuca. É por não passar mais horas do seu dia nessa posição, o corpo começou a ficar fraco nela. Então a lógica é inversa. Por não fazer essas posições, elas começam a te machucar. Se você fizesse mais dessas posições, você teria um corpo mais saudável. E lesão, hoje em dia, virou um campo de estudo por si só. Nós temos congressos e formações sobre dor. Dor é uma palavra que traz muita coisa com ela. Dor e existência são inseparáveis. Quando a gente nasce em um momento de dor. A mãe está sentindo muita dor, provavelmente, e o bebê também. Porém, entre dor e não dor, existem infinitos níveis. Nós não temos receptores para dor no nosso corpo, nós temos receptores para sensações. E às vezes é muito comum a gente começar a tratar qualquer sensação como dor, por falta de vocabulário, né? A gente sabe que as palavras elas são insuficientes muitas das vezes para refletir algo da nossa existência, algo do mundo real, algo do mundo natural, do mundo que a gente vive. Na prática de movimento, inclusive, eu vejo que a gente é obrigado a criar palavras, a fazer analogias, a usar palavras, usar estrangeirismos, né, palavras de outros países, para ajudar a tentar expressar e exemplificar coisas que não são tão palpáveis assim, coisas que a gente só sente. Então, dor e lesão não é algo que a gente deve fugir. Fugir de lesão é igual fugir de dor de barriga. A gente acha que nunca vai ter, acha que nunca vai chegar, mas um dia ela vai chegar. Então tudo bem, não tem como evitar a dor e lesão. Mas isso quer dizer que a gente tem que deixar o destino cuidar e apenas observar o tempo deteriorando o nosso corpo e aumentando a chance e a gravidade dessas lesões? Não. Hoje em dia a gente já tem conhecimento suficiente para poder minimizar e aumentar a longevidade do nosso corpo. A gente deve e pode construir um sistema mais resiliente, ou até melhor, usando a palavra criada por Nicolas Nassim Taleb, um sistema antifrágil. Ele diz que o contrário de fraco não é forte. O contrário de fraco é antifrágil. Ele diz que o contrário de frágil não é forte. O contrário de frágil é antifrágil. Porque o frágil, ele responde exageradamente a estímulos negativos. E ele se deteriora muito fácil, ele perde propriedades, ele se torna cada vez mais fraco com esses estímulos caóticos. O antifrágil não, são coisas que se beneficiam com o caos, com essa imprevisibilidade, ser jogado dentro de uma máquina de lavar louça, ser jogado para um lado, para o outro, bater e sair de lá ainda mais forte. Assim é o nosso corpo. A gente tende a achar que ele vai responder negativamente
alguns certos estímulos, a sair dos chamados movimentos dentro do padrão. O corpo não sabe o que é um movimento dentro do padrão. O corpo é orgânico, ele é livre. E se a gente acertar a dose, os intervalos de descanso, como a gente vai aumentando essa intensidade, esse volume, a gente pode se beneficiar com esse caos. A gente pode deixar o nosso sistema mais antifrágil. E esse conceito permeia muito o modo como a gente encara o treinamento físico aqui na nossa escola, o treinamento de força. A gente trabalha, sim, dentro dos princípios básicos do treinamento de força de potência, força de resistência, a gente trabalha mobilidade, mas a gente tem uma grande área aqui que a gente chama de preventivos. São os famosos preventivos de lesão. A gente está prevenindo coisas, a gente está prevenindo movimentos, ações, ângulos que podem causar alguma lesão no futuro. Como que a gente faz isso? Talvez até chegando perto desses ângulos, desses movimentos. E como que a gente faz isso? Como que a gente previne essas lesões? Não precisa inventar muita moda. A gente trabalhar nos grupos musculares, a gente se jogar em ambientes lúdicos, a gente usar o nosso corpo, muitas das vezes já é o suficiente. Nosso corpo, ele é um sistema inteligente. Ele é um sistema que está sempre se movendo em direção à cura, em direção à eficiência. Então, se a gente der os estímulos corretos, o tempo necessário de recuperação, ele vai se tornar mais antifrágil, ele vai se tornar mais forte, mais resiliente. Mas além de trabalhar com o básico do treinamento de força, exercícios principalmente multiarticulares e agachamentos, etc., a gente também trabalha com alguns exercícios do mundo da fisioterapia, que são usados às vezes para recuperar de alguma cirurgia ou de alguma lesão específica. Só que a gente trabalha antes da gente se machucar. Às vezes a gente usa vários exercícios do mundo da fisioterapia como forma de prevenção a possíveis lesões. Então a gente utiliza os princípios da sobrecarga, assim como se a gente estivesse fazendo uma barra de braços, assim como a gente estivesse fazendo um agachamento com a barra no rack, um levantamento terra. A gente vai ao longo do tempo aumentando a carga gradativamente e fortalecendo esses músculos acessórios, esses estabilizadores do corpo. Eu acho que tem um dito popular aí que exemplifica muito bem o que a gente faz aqui, que é: ninguém pode dar um tiro de canhão de cima de uma canoa. O que isso quer dizer? A canoa é a estrutura, é o seu corpo. O canhão pode ser qualquer parte do seu corpo que você vai utilizar em alguma tarefa específica. Vamos dizer que o canhão é o seu braço e você vai jogar tênis, vai dar um saque, onde a gente incide muita força ali. Se a gente tiver uma força de um canhão no braço, mas a estrutura de uma canoa, a canoa não vai aguentar aquele tiro. E alguma parte, o elo mais fraco, vai se romper, que pode ser o ombro, o cotovelo, o punho, nesse caso específico. Então a gente fortalece bastante os estabilizadores do corpo, os freios, o sistema de freio do corpo, os músculos acessórios. Esse também é um nome que a gente usa muito aqui, exercícios complementares, exercícios acessórios. Então, após uma bela de uma sessão de movimento de às vezes 2, 3 horas, a gente vai ao final fazer um pouquinho desses exercícios acessórios, desses preventivos. De novo, é bom reforçar, não precisa inventar muita moda. Se a gente estiver fazendo os exercícios principais, já muito bem estudados pelo treinamento físico, provavelmente seu corpo já vai se adaptar positivamente para viver uma vida ativa, uma vida esportiva que você realmente consiga se jogar em diferentes cenários e brincar. Mas em alguns momentos específicos, a gente precisa farejar um pouquinho as fraquezas, farejar aquela lesão que está prestes de acontecer. Ter essa sensibilidade, isso é algo que eu vejo que os alunos aqui aprendem cada vez mais, e eu aprendo muito. Ter aquela sensibilidade de perceber: caramba, eu estou na 5ª semana de um ciclo de 6 semanas, que é como a gente divide nossos treinos aqui. E nessa 5ª semana eu estou sentindo que o meu cotovelo está começando a dar sinais de inflamação. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir um pouquinho o volume dessas atividades que estão estressando o meu cotovelo, e eu posso aumentar um pouquinho o volume desses músculos acessórios, desses exercícios complementares, desses exercícios preventivos, e assim ter mais longevidade e diminuir a chance de uma possível lesão. Não é incomum a gente receber diversos agradecimentos aqui de alunos
que se livraram de alguma cirurgia que às vezes já estava até marcada. Ou às vezes imagina quantas cirurgias que não foram nem marcadas, não foram... Quantos agradecimentos deixaram de ser feitos por cirurgias que não aconteceram? Pois eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estavam caminhando para problemas crônicos, que chegaram aqui com uma pequena dor na lombar, uma pequena dor no ombro, e essa dor foi sumindo. Não que a gente trabalhou diretamente com aquela lesão, mas só de ter embarcado em uma prática física complexa, diversa, que traz essa diversidade mesmo, né? Eu disse em algum dos podcasts aqui que a gente já fez, uma frase do Joseph Frusak, diversidade traz imunidade. Então é nesse sentido que, por ter uma prática diversa, a gente deixa o nosso corpo mais imune às possíveis intempéries aí do planeta no sentido do mundo que a gente vive, as possíveis intempéries da nossa sociedade, dos ambientes que a gente vai participar, das tarefas que a gente vai fazer, das atividades que a gente vai arriscar. Lesão é um campo muito grande, como eu já disse, a gente poderia fazer um episódio inteiro só disso, mas eu não queria ficar monotemático aqui, não queria apenas dizer que eu passei por várias, não gosto nem de chamar de grandes lesões, eu acho que teve gente que já passou por coisas muito piores, mais complexas de lidar, mas eu já tive as minhas grandes inflamações, rompimentos de ligamento, e eu desde sempre tratei com movimento. Eu acredito na cura pelo movimento. Eu acho que o corpo é muito inteligente. Ele está sempre se movendo em direção à cura, como eu já disse aqui. Por exemplo, um cachorro, quando machuca a sua patinha, ele não engessa ela e fica sem utilizar ela. Ele, ao longo do tempo, primeiro ele levanta a pata. Depois, antes de tocar ela no chão, ele já começa a utilizar a articulação coxa-femoral ali e mexer. Depois ele começa a incidir uma pequena carga no chão e vai botando mais e mais e mais até que ele volte à sua marcha normal. Ou seja, ele precisa mostrar para o corpo que ele vai continuar usando aquela pata. Então é muito importante a gente dar esse recado. Talvez a gente não consiga trabalhar diretamente naquela lesão, na parte onde está machucada, mas a gente consegue trabalhar ao redor da lesão, a gente consegue trabalhar ali pertinho. Eu gosto de dizer que a gente deve dar um beijinho na dor, mas não enfiar o dedo na ferida. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente machucou o ombro e a gente vai fazer algum movimento que precisa fazer uma elevação de ombro acima da linha da cabeça. Se você talvez passar do ponto, você vai sentir uma dor fina, uma dor aguda. Às vezes você vai estar impedindo o corpo, e aí você talvez sentindo essa dor fina, essa dor aguda, você pode estar impedindo o corpo de se desinflamar. Você vai estar reinflamando aquele local ali. Então você não enfia esse dedo na ferida, mas você vai levantar a mão até quase chegar nesse ponto de dor. Você vai chegar na fronteira, naquela linha, vai dar um beijinho na dor e vai voltar. Às vezes você vai trabalhar ao redor da lesão, vai fazer outros movimentos de ombro ou da articulação que está subsequente a ele, o cotovelo, ou às vezes o pescoço, que também está muito ligado ao ombro, e vai trabalhar essa musculatura ao redor, para que aquela área lesionada receba estímulos e o corpo entenda: opa, esse cara, essa mulher, eles não vão parar. Eles vão continuar se movendo. Então, deixa eu acelerar meu processo de recuperação aqui, deixa eu anabolizar essa área, deixa eu criar novas conexões, deixa eu vasodilatar, deixa eu remover essa inflamação que está presa, deixa eu mandar mais nutriente para o local. E aí, como eu já disse, o corpo mesmo vai em direção à cura. Para fechar esse nosso papo de lesão, antes da gente pular para outros assuntos, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as rotinas. Quando a gente tem uma rotina pré-estabelecida e a gente faz somente ela, veja que eu disse somente ela, porque o problema não são as rotinas. Inclusive, eu respeito muito pessoas que têm uma rotina de movimento e levam ela para o resto da vida, mas se talvez a gente fizer só elas, a gente perde um pouco da sensibilidade. O corpo já vai estar totalmente adaptado àquela rotina. Então, nossas anteninhas, nossos sensores mesmo, eles não vão estar tão abertos para perceber se tem alguma coisa de errado, porque naqueles movimentos específicos você já está ultra treinado. Isso talvez tenha virado uma doença em algumas áreas, algumas esferas do movimento, de pessoas que até dizem que trabalham com movimento, mas eles não trabalham com movimento, eles trabalham com uma pequena parte do que significa movimento. Talvez essa parte de prevenção de lesão ou de
recuperação de grandes amplitudes. E às vezes as pessoas dedicam 1 hora, 1h30, 2 horas do seu dia a ficar fazendo aqueles exercícios acessórios e tentando ganhar um ângulo a mais de rotação externa do quadril, por exemplo. Mas eles não estão usando essa rotação externa para nada. Aqui é o contrário, a gente usa bastante. A gente se joga no caos. Caos é uma palavra muito importante. De tempos em tempos, e se possível no dia a dia, é o que a gente tenta fazer aqui como praticante de movimento, a gente se joga em ambientes imprevisíveis e caóticos. Às vezes a gente usa o caos com uma conotação negativa, mas caos é vida, caos é reorganização. E o corpo precisa desses estímulos caóticos para se manter jovem, para se manter ativo, para estar sempre criando novas conexões. Então, cuidado com as rotinas. Se você está muito tempo fazendo a mesma coisa, talvez é até o seu ego que está te mantendo ali. Nessa rotina aqui eu sou bom, agora eu cheguei nessa rotina level 32 da prática X, mas e aí? E ela vai te levar aonde? E você está usando o seu corpo para realmente atividades utilitárias ou funcionais ou expressivas, né? E aqui funcionais eu digo no sentido de dar alguma função, não no sentido do treinamento funcional que virou uma outra indústria hoje em dia, que talvez até um pouco confusa em termos de terminologia, de qual produto está oferecendo. Conheço muita gente séria, conheço muita gente boa, mas também conheço pessoas confusas, assim como tem em qualquer área, na área do movimento, na área da dança. A gente está aqui para tentar clarear essas coisas, né? E de lesão a gente pode partir para um tema comum, um tema irmão, que é o funcionamento das estruturas do corpo. E o quanto disso importa para um professor de movimento ou para um praticante de movimento que tem a sua vida, que tem seu outro emprego, que é o caso da maioria dos nossos ouvintes aqui, que são alunos da Pratique Movimento. Eu acho o seguinte, se você é professor, se você quer trabalhar com isso, eu vou ser bem claro. Para tudo que você está fazendo e vai comer os livros. Vai devorar palestras, vai devorar artigos, vai pagar cursos, vai pagar workshops, vai fazer suas próprias anotações e vai começar a sua pesquisa, porque é muito importante que vocês tenham um conhecimento extremamente apurado, amplo, diverso e complexo do funcionamento das estruturas do corpo. Dito isso, cuidado, porque eu vejo que principalmente aqui no Brasil, isso virou um complexo de vira-latas. Eu vejo muita gente boa na internet que está falando coisas certas, que está falando coisas importantes para o grande público, mas está usando termos extremamente difíceis, inalcançáveis, jargões internos, está querendo se mostrar, talvez, botar como se fosse mais inteligente do que realmente é, e várias vezes não precisa. Várias vezes eu falo, caramba, essa pessoa já chegou lá, ela já tem muita coisa interessante para dizer. Por que ela está escolhendo esses termos ao invés de criar analogias mais palpáveis, que se aproximem um pouquinho melhor da realidade, do público? Então não é que a gente não deva usar as palavras corretas da nomenclatura, do estudo científico, e não é que a gente não esteja confiando na inteligência do nosso público externo. A gente deve sim educar, mas às vezes para educar a gente precisa de simplicidade, e não de querer parecer ser algo a mais, esse complexo de vira-latas que a gente usa palavras muito mais complexas, difíceis do que realmente poderiam ser. Então, eu tento sempre usar analogias, eu tento sempre exemplificar às vezes com sonoplastia, com gestos, com músicas, né? Impressionante isso, mas como a música faz parte do estudo do movimento. Eu vivo dizendo para meus alunos que todo movimento tem uma musicalidade. Mas esse papo de musicalidade para o movimento a gente deixa para um outro episódio aí, para uma outra oportunidade de conversa. E eu perguntei, e entender o funcionamento da estrutura do corpo para os profissionais da área e para o público comum? Os profissionais eu já respondi, para o público comum. Até que ponto vocês devem saber sobre as estruturas, entender os nomes, saber o que é uma abdução de quadril, uma rotação externa do ombro, uma flexão de tronco? Bom, até quando vocês quiserem, seria a resposta mais honesta. Se é a sua área de interesse, se você gosta, vai nessa. Porque as pessoas que são mais interessantes que eu conheço hoje em dia, elas se apaixonaram por uma área e foram atrás, e às vezes a vida se moldou por causa disso, por causa dessa paixão. Então, se você gosta, vai nessa. Se você não gosta, mas gosta de praticar movimento,
que tal fazer um pouquinho de esforço? Nada demais, nada muito pesado, mas entender, perguntar para os seus professores mesmo, na sua prática, qual o nome desse músculo, por que você fala rotação externa, rotação interna e não jogar o ombro para fora, para dentro? E eu vou até responder essa pergunta, por que a gente de vez em quando usa a terminologia da anatomia, da biomecânica, da cinesiologia em alguns casos? A gente usa para poder definir e assim refinar os conhecimentos, para poder transmitir o conhecimento de uma forma mais limpa, de uma forma melhor, de uma forma mais clara. E também para que os alunos aprendam. A gente usa termos aqui como contralateral e ipsilateral. Aí às vezes os alunos perguntam, mas por que você não usa mão e pé oposto? Porque muitas vezes o contralateral e o ipsilateral não estão se relacionando apenas com os membros opostos que vão estar no chão, mas com as forças que vão incidir sobre o seu tronco. E aí a gente começar a refinar esse tipo de conhecimento é confiar nos nossos alunos, é confiar em vocês. Então a gente não está buscando pessoas aqui que estão terceirizando o seu corpo para um professor, que é o que acontece muitas vezes. E não estou dizendo que isso, sabe, não estou recriminando as pessoas que vão buscar um personal só para bater um papo, só para falar dos seus problemas. Se é isso que a pessoa está precisando e ela quer, ela tem clareza sobre isso, ótimo, porque hoje em dia o aspecto social é um aspecto que a gente tem que pensar bastante. Mas aqui a gente está querendo atrair pessoas que estão pensando de um modo diferente sobre movimento também. Pessoas que vão contribuir no futuro para o estudo do movimento também. Pessoas que vão educar os outros. Seja professor num contexto mesmo estritamente falando, professor dando aula ali, ou seja professor na sua casa, no seu final de semana, para sua avó, para sua filha, para o seu filho, para o seu amigo no parque. Outro dia um aluno estava treinando aqui, 2 alunos estavam treinando aqui na praça aqui em Brasília. Apareceu um jovem de 18 anos e perguntou assim: quais são os princípios biomecânicos envolvidos nesse movimento? Aí o Kelvin, esse aluno meu, falou: cara, isso eu não sei te responder, mas faz um pouco aqui com a gente. E aí eles fizeram uma sessão de movimento inteira juntos ali. Mas olha que legal, o tipo de pessoa que foi atraída por esses movimentos, o tipo de pergunta que ele fez e o tipo de resposta que esse meu aluno deu. E aí provavelmente esse aluno que chegou lá curioso, com uma boa pergunta, talvez até um pouco contaminada pela nossa indústria, né? Às vezes os alunos novos chegam aqui e perguntam, virou piada aqui na Escola Pratique Movimento, tá, galera? Mas esse movimento aqui vai trabalhar o quê, professor? Trabalhar o bíceps, trabalhar o tríceps, a gente não fala sobre isso. Simplesmente todas essas partes estão sendo trabalhadas de um modo mais global, de um modo mais integrado. O corpo, ele não sabe o que é um bíceps. Nós temos essa separação corpo e mente. Isso é uma coisa muito antiga, isso é uma dicotomia bem anos 70, de que nós temos um corpo, nós temos uma mente, nós temos um bíceps, nós temos um pescoço. Não, nós temos um corpo. E a gente não consegue isolar um bíceps de modo totalmente. A gente não consegue isolar um tríceps totalmente. Ele está integrado em um sistema. Quando a gente mexe um tríceps, a gente mexe outras coisas. Quando a gente mexe um bíceps, a gente mexe outras coisas. Isso me faz lembrar um pouquinho outro jargão que está na moda, que eu vejo algumas pessoas usando, que para fins didáticos é muito bom usar. E eu uso, eu simplifico bastante. E às vezes eu dou uma rasurada na ciência mesmo, para que o entendimento fique um pouquinho mais palpável. Mas eu vejo as pessoas falando: a gente tem que entender que os seres humanos têm um cérebro no estômago, ou um cérebro no coração, em qualquer parte do corpo, mas geralmente as pessoas estão usando isso com um cérebro no estômago, um cérebro no coração. Mas o que quer dizer esse cérebro no coração, esse cérebro no estômago? Quer dizer que há uma comunicação neural, que o estômago também manda mensagens para o cérebro, que eles estão constantemente se comunicando, mas não é um cérebro. O nome disso é sistema nervoso central. Nós temos um sistema nervoso central. E esse sistema nervoso está espalhado e se comunica com o corpo inteiro. Ou seja, já ficou claro, né? Não existem vários cérebros. Existe um sistema nervoso. Nós somos um. Gente, a gente chegou ao fim desse episódio que foi
um emaranhado, uma confusão das ideias que estão no meu consciente e subconsciente nesse momento da minha vida. Provavelmente daqui a 3 meses algumas respostas vão ter sido mais esclarecidas para mim, outras dúvidas e outras perguntas melhores vão estar sendo feitas aqui no meu palacinho mental. Eu queria fechar com uma frase, é uma frase de um professor de dança. Eu fiz alguns workshops com ele. Ele é um sueco chamado Rasmus Holm. Ele, se eu não me engano, ele dá aula na universidade lá. Ele é um PhD, ele tem o doutorado dele. E essa frase, eu acho que ela está na tese de doutorado dele. Ela é uma frase que eu tenho muito carinho, que eu já citei em diversos aulões aqui para os meus alunos. Então, alguns de vocês vão ouvir ela pela 2ª, 3ª ou 4ª vez. E alguns de vocês, ouvintes, vão ouvir pela 1ª vez. Ela é uma frase que já tem um significado muito forte e bonito por si só. E eu vou fechar com ela. O corpo não está aqui para ser treinado ou para algum truque específico ou para ser entendido. Ele está aqui para que a gente possa mergulhar nele. O corpo não é uma ferramenta para a nossa mente. O corpo é uma arma de construção em massa. Valeu, galera. Meu nome é Rodrigo Salo Lima. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e a gente se encontra. Um abraço.